Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cíntia Pino e hoje nós vamos dar início, de fato, às nossas aulas de lógica de programação, da disciplina de programação e algoritmos que eu ministro lá na ETEC. Então, nesse período nós vamos precisar realizar essas aulas online e aí eu vou começar desde o início para quem precisa recapitular, relembrar tudo que foi falado em sala de aula. Então, começando aqui numa introdução à lógica de programação, vocês já perceberam que programar não é um ato mecânico. Então, para programar, nós vamos precisar de bastante treino, tá? Para nos adaptarmos a tudo isso. Então, o treino vai ser algo essencial para nós no decorrer das aulas. Então, fazer bastante exercício para vocês conseguirem, de fato, fazer os programas de vocês. Um conhecimento de uma linguagem de programação específica não vai ser de todo necessário nesse momento. Porém, como eu já falei para vocês, inclusive na outra aula, já mostrei os dois programas que nós vamos utilizar. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o Portugal, que não é nenhuma linguagem de programação específica, e como que ele vai ser aplicado numa linguagem que é o Java, que eu já falei para vocês que nós vamos utilizar através da plataforma do NetBeans. E com isso, antes de fato nós começarmos com a nossa programação, vocês precisam entender que a programação é o simples fato de nós escrevermos as nossas ideias para resolver um determinado problema. Então nós vamos ter que ser o mais criativo e o mais preciso para resolver os nossos problemas. Então a lógica de programação em si vocês vão perceber que é a técnica de encadear os nossos pensamentos, tá? Para atingir o nosso objetivo. Então, qual é a instrução correta? Quais são os pensamentos, a lógica que eu devo seguir para resolver o meu problema? Por exemplo, eu quero calcular a área de um quadrado. Como que eu vou conseguir calcular a área desse quadrado? Qual que é o encadeamento de pensamento necessário para eu conseguir fazer com que o computador resolva isso? Nós sabemos que o computador ele é totalmente burro. A única coisa que o computador entende é 1 e 0. Positivo, negativo, ligado, desligado. Então, como que eu vou explicar para o computador que ele precisa resolver esse problema para mim? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês no decorrer dessas aulas. Como que eu vou resolver determinado problema? Nós sabemos que a fórmula matemática para resolver isso é L ao quadrado. No entanto, como que eu explico isso para o computador? Eu falo, computador, e aí, faz lado ao quadrado? Não é simples assim. Eu tenho que seguir determinadas instruções, tenho que explicar essas instruções para que o computador siga e ele consiga chegar no resultado que eu quero. Então, o que eu preciso? Eu preciso seguir uma sequência lógica. Então, eu tenho que seguir uma sequência para eu conseguir resolver o meu problema. Aqui embaixo tem um exemplo de uma sequência lógica que pode ser seguida, bem simples, para a construção de uma casa. No nosso caso, o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, para calcular a área do quadrado, qual que é a sequência? Bom, nós sabemos que para calcular a área do quadrado, eu preciso pedir para o usuário que quer resolver esse problema para ele me informar o lado do quadrado. Então, é a primeira coisa que eu preciso. Então, eu vou ter lá os meus dados de entrada. Então, eu tenho os meus dados de entrada, que vai ser o lado. Então, eu preciso que o usuário me informe o lado. Depois que ele me informar o lado, qual o próximo processo a ser feito? O próximo processo que o computador vai fazer, ele vai pegar esse lado, vai multiplicar pelo lado de novo, vai multiplicar pelo lado e depois ele precisa armazenar esse resultado em algum lugar. Então, vamos supor que o lado seja 4. Então, eu vou fazer aqui 4 vezes 4, nós sabemos que vai dar 16. E esse 16 ele vai ser armazenado em algum espaço na memória do meu computador com a resposta. Então, basicamente, essa é a instrução. Então, tudo isso daqui, esse procedimento, esse processamento, ele vai ser armazenado num espaço, na memória temporária do meu computador, para depois eu mostrar a resposta ao usuário. E aí eu vou mostrar para vocês como, mas como dar essas instruções para o computador. É isso que nós vamos ver nessas aulas, tá? Então, as instruções são o quê? São um conjunto de regras, normas definidas para a realização de alguma coisa. Então, em informática, é o que o computador precisa fazer, tá? Então, para calcular a área, ele precisa seguir algo.
Na vida real, por exemplo, eu tenho lá que realizar um omelete de batatas. Então, mesmo na nossa vida real, nós precisamos seguir uma lógica, nós precisamos seguir instruções para, por exemplo, fazer um omelete de batatas. Então, quais seriam as instruções para realizar isso? Eu preciso descascar a batata, depois eu preciso cortar a batata, depois eu preciso bater os ovos, eu preciso misturar tudo e, por fim, né, assar esse omelete. Então, eu preciso seguir, né? Eu posso, para bater os ovos, eu preciso quebrar ele antes. Então, tem coisas, inclusive, que eu não posso fazer alteração na ordem, né, dessas instruções, porque senão tudo pode dar errado. Então, inclusive isso eu tenho que me preocupar aí nas instruções que eu preciso passar para o computador. E essas instruções, elas vão ser dadas através, né, de um algoritmo. Então, o algoritmo vai ser formalmente uma sequência finita, né? Ela é finita porque ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Eu preciso resolver um problema, então por isso que ela é finita. Então, quais os passos que o computador deve seguir para ele me dar aquele resultado? Então, o algoritmo ele vai ser para a gente como se fosse uma receita mesmo. Uma receita para resolver o nosso problema. Então, não foi à toa que eu dei aquele exemplo anterior. E esse passo a passo que nós vamos dar, essa sequência lógica que nós vamos dar para esse algoritmo, ela tem que ser o mais clara e precisa possível. Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo como programador. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo bem tosco, inclusive, né, de como seria uma instrução, né, instruções que eu teria que dar para chupar uma bala. Então, eu preciso pegar a bala, eu preciso retirar o papel, por exemplo, aqui eu posso inverter essa ordem? Não posso inverter, eu não tenho como chupar a bala antes de tirar o papel. Então, inclusive, essa instrução ela não pode ser trocada. Agora, o ato, por exemplo, de jogar o papel no lixo, eu posso fazer antes de chupar a bala. Então, esse exemplo bobo é mais para que vocês já comecem a pensar no sentido que as coisas precisam fazer para nós. Um outro exemplo, eu preciso somar 2 números qualquer. Então, quais as instruções que eu preciso dar? Pegue o primeiro número e armazene aqui em A, por exemplo, 4. Então, vou lá e tenho o número 4. Pegue o segundo número e armazene em B, por exemplo, 3. O resultado dessa soma, armazene em 6. Tá? Então, a gente sabe que vai ser 7, mas poderia ser qualquer outro número. Essa instrução, ela funciona para qualquer tipo de soma de 2 números. Então, ela sempre vai funcionar. Esse vai ser o nosso objetivo, criar essas instruções para o computador. Existem vários tipos de programas de computador. Nessa aula, nós vamos usar, como eu falei para vocês, o Portugal, né, através do Visual G, do programa Visual G, e nós vamos utilizar a linguagem Java também, né, que está aqui, usando o NetBeans, tá, para isso. Mas existem, gente, inúmeras, muitas linguagens de programação. Aqui eu vou dar alguns exemplos bem rápidos para vocês. Aqui, por exemplo, um programa escrito em C, para imprimir na tela a frase Alô Mundo. Então, eu tenho aqui poucas linhas de código para isso, né? Então, eu tenho lá a inclusão de minha biblioteca, minha classe principal e vai ser impresso na tela isso através do programa C. Aqui, a mesma frase ela vai ser impressa, porém eu estou utilizando uma outra linguagem, que é o JavaScript, que ela está aqui. Ué, professor, então por que tem mais esse monte de outras linhas? Porque o JavaScript, para ser rodado, ele precisa estar dentro de uma página HTML. Então, é uma característica dessa linguagem. Então, é uma outra linguagem de programação, porém, ela segue basicamente a mesma lógica para impressão na tela. Essa já é uma programação em Pascal, também tem o mesmo objetivo, imprimir uma mensagem na tela. A lógica para todas são iguais, são a mesma, e aí cada uma vai ter algumas características específicas próprias da linguagem, por isso que é importante que vocês saibam a lógica, porque aí depois vocês conseguem programar em qualquer outra linguagem. Tá? Então, para finalizar, aqui só vamos fechar que para nós fazermos, né, um algoritmo, para estudarmos linguagens de programação, nós precisamos ter um problema a resolver. Sem um problema, não tem por que programar. Então, nós vamos resolver esse problema, nós vamos desenvolver uma solução baseada em um algoritmo. Tá? Então, o nosso objetivo vai ser criar algoritmos para resolver os nossos problemas.
Tá? Então, o algoritmo ele é um método de resolução, né, de um dado, de um problema da vida real, né, que é da linguagem natural para o mundo computacional. Então, por exemplo, calcular a área de um quadrado é algo da vida real. Mas como que eu vou explicar isso para o computador? Essa vai ser uma das propostas. Tá? Então, eu preciso concretizar, né, esse problema da minha vida real numa linguagem do computador que vai virar um programa no final. Tá? Então, essa é a ideia do que nós vamos ver nessa aula. Tá? Então, aqui nós acabamos a parte introdutória. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas instruções na forma de programação em blocos, que é muito utilizada hoje em dia para a criação de jogos. Tá? Então, até a próxima aula.